Muito bem, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, Colossenses 4, do verso 2 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que Deus abençoe, irmãos, a sua palavra e fale ao nosso coração. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ouvir o coral e logo em seguida nós passaremos a mensagem dessa noite. Colossenses 4, 2 a 6, faz parte da nossa sequência de sermões sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Um amigo meu, algumas pessoas já disseram isso também, mas ele certa vez disse: pastor, eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência.
Na verdade, nós acreditamos na providência de Deus, a coincidência santa, vamos dizer assim. E eu diria que esse texto, essa passagem bíblica no culto de hoje é uma santa coincidência ou uma cristocedência, porque é muito próprio esse texto para esse momento que nós acabamos de presenciar, a profissão de fé e batismo. E é um texto talvez próprio para recém-convertidos, para novos membros. Claro, sem dúvida alguma, é um texto que serve para todos nós, crentes em Cristo Jesus. Simples, portanto, de uma clareza e também de um objetivo muito importante para a nossa vida. Vamos recordar algumas coisas rápidas. Hoje eu fiz um resumo mais sucinto da nossa mensagem nessa noite. E a primeira verdade que eu quero relembrar é que essa carta escrita aos Colossenses, ela foi endereçada a uma igreja específica, a igreja que ficava na cidade de Colossos, mas era uma carta para ser lida para todas as igrejas ali do Vale do Rio Lico. Lá no finalzinho da carta aos Colossenses, nós percebemos isso. Paulo tinha a intenção de levar essa carta para alertar não só a igreja de Colossos, mas as igrejas daquela região sobre doutrinas ou heresias perigosas que estavam sendo ensinadas ali dentro da igreja. Além disso, ele tinha o objetivo de trazer uma advertência àqueles crentes para que eles não voltassem a praticar aquilo que eles abandonaram no dia que eles se converteram. E aqui nós temos alguns conselhos bem práticos sobre a vida cristã. Lembra que eu disse no sermão há uns 2 domingos ou mais que nós estamos em Cristo Jesus com uma nova vida, porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E no capítulo 3, lá no comecinho, Paulo diz que nós devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. E não somente isso, devemos pensar nas coisas do alto, trazer o alto ou o céu como referencial de comportamento para a nossa vida aqui na terra. E aí Paulo falou, ou diz aqui no texto um pouquinho antes dessa passagem que nós lemos, que essa doutrina, ou que essa teologia do alto deve estar dentro da nossa casa, nos relacionamentos familiares, como nós pregamos semana passada aqui. E agora Paulo fala sobre 3 aspectos do viver cristão, que é o nosso assunto dessa noite. Mais 3 aspectos do viver cristão. Quais são esses aspectos importantes na vida de todo crente? O primeiro deles, a oração. E ele diz: perseverai na oração. E ele fala para nós fazermos isso vigiando, ou estando alertas, acordados, prontos, o tempo todo alertas, no que diz respeito às nossas necessidades e ao socorro do Senhor. No verso 3, 4, Paulo fala a respeito dele mesmo, e ele diz: orem também por mim. E aqui ele traz alguns detalhes da situação que ele estava vivendo. Ele estava algemado, e a ideia da palavra traz a ideia de que realmente ele estava não só numa cadeia, mas ele estava literalmente algemado, e nós sabemos que isso é verdade. Então Paulo diz: orem também por mim, para que a palavra seja pregada através da minha vida. O segundo aspecto da vida do cristão é o seu testemunho, e é a sequência aqui do texto. Paulo diz que nós devemos nos comportar ou nos portar com sabedoria diante daqueles que não são crentes, ou a expressão que ele usa aqui é para com os de fora. Essa é uma expressão tirada do costume judaico para falar a respeito dos gentios. Então o judeu, quando ele se referia aos gentios, ele os chamava de fora, aqueles que são de fora. E Paulo toma emprestada essa expressão judaica e aplica à igreja. Os de fora aqui são os não crentes, aqueles que não têm Jesus como Salvador. Então os crentes precisam dar o seu testemunho diante dos não crentes. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. E o terceiro aspecto do viver do cristão é a palavra que ele fala, que tem a ver aqui com a pregação, mas tem a ver com a palavra de forma geral. E aí ele diz algo importante, ele diz que a palavra deve ser agradável. A pregação ou qualquer palavra que o crente proferir deve ser uma palavra agradável.
E depois ele usa uma expressão interessante. Essa palavra agradável é uma palavra temperada com sal. A palavra tempero ou temperada, que é uma palavra muito interessante, ou seja, é uma palavra que traz a ideia de algo apetitoso. Está falando do efeito da palavra naquele que recebe a palavra, na vida daquele que abraça a palavra. E a palavra agradável também é uma palavra interessante, porque ela traz a ideia de abraço. Ou seja, a palavra do crente deve abraçar a alma e levar conforto. E não somente isso, ela deve ser uma palavra que traga bom sabor, ou boa lembrança, ou boas coisas, algo apetitoso para o coração daquele que ouve. Oração, testemunho e palavra. Esse é o nosso tema, simplesmente como está aí no texto: a oração, o testemunho e a palavra falada. Qual que é o objetivo da nossa mensagem? Primeiro, entender a simplicidade da vida cristã. Segundo, entender o segredo de nossa caminhada com Cristo. E terceiro, entender a abrangência do Evangelho de Cristo Jesus. Todos nós devemos orar o tempo todo, todos nós devemos dar um bom testemunho o tempo todo, e todos nós devemos ter uma boa palavra agradável o tempo todo. A oração, o testemunho e a palavra falada. Em primeiro lugar, a oração perseverante. Olha o que diz o texto: perseverai na oração. Essa é a primeira recomendação de Paulo aqui no texto, no verso 2, na primeira parte: perseverança na oração. A palavra perseverar aqui traz a ideia de algo que você vai grudar, que você vai se dedicar totalmente àquilo. A palavra grega que aparece é a palavra proskarterel, que significa isso: eu vou grudar, eu vou me apegar, eu vou me dedicar totalmente à oração. O novo crente, ou o crente antigo, o crente de todo o tempo, ele deve ser alguém grudado na oração, apegado na oração, perseverante na oração. E é isso que Paulo está dizendo aqui no texto. E esse era o modo de viver da igreja primitiva. Se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, várias vezes Lucas, ao descrever como a igreja vivia, Lucas diz que eles perseveravam, dentre outras coisas, na oração. Antes da descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles estavam lá no cenáculo, perseverando em oração. Quando o Espírito Santo desceu e a igreja começou a crescer e a se espalhar para todos os lados, Lucas diz, e eles perseveravam na oração. A oração era o estilo de vida da igreja. A igreja estava grudada na oração. Aliás, sem oração não tem como sobreviver na vida cristã, não só como igreja de uma forma geral, mas individualmente. Se você não ora, se você não busca Deus em oração, você está muito fraquinho na vida cristã. A oração é a respiração do crente, é o ar celestial. Porque se na Bíblia Deus fala conosco, se na palavra Ele fala ao nosso coração, através da oração nós falamos com Ele, nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, nós buscamos dEle a força para vencermos as tentações. Esse era o modo de viver da igreja. E quando Jesus fala sobre oração, ele conta duas parábolas interessantes. A primeira parábola é a parábola do amigo importuno. E nessa parábola Jesus nos ensina sobre o fato que nós não podemos desanimar na oração. Nós não podemos desistir na oração. Nós devemos ser como aquele amigo importuno que bate na porta do amigo e pede pão insistentemente até que o amigo abra a porta, se não por ser amigo, mas pela insistência. Não que Deus seja esse amigo que está sendo incomodado, mas a Bíblia diz que nós devemos perseverar na oração. E logo depois de contar essa parábola em Lucas, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. E Jesus diz algo interessante, quem é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar uma pedra, que se pedir um peixe, ele vai dar uma cobra, se pedir um ovo, ele vai dar um escorpião?
Ora, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos de Jesus, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. A oração deve ser sem desânimo. E a segunda parábola que Jesus conta sobre a oração é a parábola do juiz iníquo, daquela viúva que rogava ao juiz que julgasse a sua causa. E o juiz diz assim: eu não temo a Deus, não temo a homem algum, mas porque essa mulher me importuna, eu vou atender a sua causa. E o texto começa dizendo que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. E no finalzinho da parábola Jesus diz assim: mas quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? O crente precisa grudar na oração, perseverar na oração. E é essa a ideia do texto. Mas Paulo diz algo interessante, ele diz: vigiando com ações de graças. A segunda parte do verso 2, vigiando com ações de graças. A Nova Versão Internacional traduz essa expressão assim: estando alertas o tempo todo. Isso nos faz lembrar o que a Bíblia diz: vigiai e orai o tempo todo. Ou seja, o crente, ele precisa não só perseverar ou grudar na oração, mas ele precisa estar alerta quando ele ora. O que isso significa? Nós precisamos estar alertas, por exemplo, sobre as tentações, sobre as lutas e as dificuldades. Nós precisamos vigiar, como diz Jesus, para não cairmos em tentação. A Bíblia diz que nós devemos vigiar porque os dias maus se aproximam, mas nós precisamos vigiar também para ver a resposta de Deus, como fez Abacuque. A Bíblia diz que Abacuque subiu na torre de vigia e ele diz: eu vou esperar aqui até que Deus me responda. Vigiar significa não só olhar o perigo, as dificuldades, as provações, as lutas, mas ver a resposta, a saída, a solução, o que Deus tem para nos dar. Essa é a primeira parte fundamental do texto, que nos convida, todos nós, crentes em Cristo Jesus, a perseverarmos em oração. Mas Paulo termina essa primeira parte falando de algo muito importante. Olha aí no versículo, que nós devemos vigiar com ações de graças. Essa é uma marca de Paulo. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, o próprio versículo seguinte vai ensinar isso. Ele estava algemado, preso, e ele escreve sobre gratidão. O que o texto está nos ensinando, então, irmãos? Que nós devemos orar, grudar na oração, vigiar, estar atentos, mas sem reclamação, com ações de graças. Deixa eu tentar exemplificar isso para você entender. É como se você colocasse lá na torre de vigia para ver o inimigo, os perigos, e também para ver a resposta, a solução, a salvação. E você, lá na sua oração, vai dizer assim: ah, Deus, só eu, tadinho de mim, estou sofrendo, eu estou procurando o teu socorro, Deus, mas o Senhor está demorando tanto. Senhor, eu estou precisando de ajuda, mas olha as dificuldades que eu estou fazendo. Paulo diz: não, vigie com ações de graças. Ore, grude na oração, esteja alerta, mas seja uma pessoa sem reclamar. Não seja um reclamão, seja um grato. Encha a sua vida de gratidão. Ah, quanto crente que reclama na vida, eu fico às vezes impressionado com isso, irmãos. E às vezes até a gente costuma tanto a reclamar, que reclamar virou uma rotina. A gente reclama do calor, que o ventilador não está ligado até agora. Tenho certeza que tem muita gente pensando nisso agora. A gente reclama com frio. Eu estou até com medo desse ar-condicionado. Nós vamos ter de estabelecer uma regra, proibido mexer no ar-condicionado. A temperatura vai ser essa. Não estou dizendo, claro, se puder ligar e refrescar, ótimo, mas a gente reclama de tudo na vida, tudo. Tudo. Reclama quando está frio, reclama quando está quente, reclama do culto, reclama das coisas, reclama de tudo. E Paulo diz que nós devemos vigiar em gratidão. Em gratidão. Segundo lugar,
Aliás, em terceiro momento, aqui nesse primeiro ponto, Paulo fala que nós devemos orar também por ele, verso 3 e 4. E aqui nós vemos a importância de orarmos pelos que pregam a palavra de Deus, irmãos, pelos que anunciam as boas novas da salvação. Como eu disse, Paulo traz alguns detalhes da sua prisão. Ele estava algemado por causa do Evangelho, e ele faz um pedido tão importante aqui. Ele diz assim: orem por mim, ou por nós, para que Deus abra a porta à palavra. Olha que pedido importante, que Deus abra a porta à palavra. Paulo estava algemado, mas a palavra de Deus não estava algemada. Paulo estava numa cadeia, mas a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, não se deixa prender por nada nesse mundo. Paulo não estava pedindo para ser solto, ele estava pedindo para Deus dar a oportunidade dele pregar. E em Atos nós aprendemos que ele pregou isso, ele pregou o Evangelho, ele fez isso, pregando o Evangelho para as autoridades, para os soldados, para todos que estavam à sua volta. Ore por isso, para que Deus abra a porta à palavra, e ore especialmente por aqueles que sofrem por amor ao Evangelho. Em segundo lugar, nós temos o testemunho para com os de fora. No verso de número 5, Paulo diz: portai-vos com sabedoria para com os de fora, os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Dois conselhos práticos sobre o relacionamento do crente com aquele que não é crente. Portai-vos com sabedoria. Essa é a primeira palavra que aparece aqui no verso 5. Para com os de fora, como eu disse, são os não crentes, aqueles que não têm Jesus como Salvador. Por que o crente precisa de sabedoria para viver no mundo? Porque o crente muitas vezes é acusado de muitas coisas. William Hendrickson, ele comenta esse texto, ele diz que os cristãos naquela época, eles eram acusados de coisas terríveis. Por exemplo, eles eram acusados de serem ateus, porque eles não adoravam os deuses pagãos. Eles eram acusados também de sedição, porque eles não se curvavam ao imperador como um Deus soberano. Eles eram acusados também de imorais, porque eles se reuniam frequentemente por necessidade, às portas fechadas. E eles eram acusados de antropofagistas, porque eles eram acusados de devorar a carne humana, e era assim que as pessoas interpretavam a ceia do Senhor. Os crentes eram acusados, por isso eles precisavam de sabedoria para viver. E nós hoje somos acusados de quê? De retrógrados muitas vezes, de antiquados, porque não queremos abrir mão dos absolutos da palavra de Deus. Somos acusados às vezes de homofóbicos, porque pregamos contra o casamento homossexual. Não somos a favor da violência de forma alguma, mas somos contra, radicalmente contra. E somos acusados de antiquados, de ultrapassados, de tanta coisa na vida. Por isso eu e você precisamos de sabedoria para viver a vida, principalmente diante dos não cristãos. Sabedoria para pregar, sabedoria para não ser chamado de desqualificado, sabedoria para viver a vida cristã. Mas Paulo diz algo importante aqui também, irmãos, nesse mesmo versículo, que nós devemos aproveitar as oportunidades. Olha aí o texto: portai-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades. Eu acho muito interessante a palavra grega que aparece aqui. Aproveitar significa exagorazo, é uma linguagem comercial do mercado. Significa uma atividade intensa, não passiva. É como se traduzisse o texto da seguinte forma: eu preciso resgatar as oportunidades, ou comprar todo o estoque de oportunidades. O crente precisa aproveitar as oportunidades para pregar o mistério de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Não significa que você deve esperar as oportunidades caírem do céu, mas você precisa ir atrás, pregar, falar de Jesus com sabedoria, se portando com sabedoria, pregando uma boa palavra. Mas você precisa fazer isso. Eu me lembro de um amigo querido, diácono da igreja de Lavras. Um dia ele disse para mim: pastor, eu tenho vontade de pregar, mas eu não tenho oportunidade.
E eu disse para ele: então peça a Deus que Deus te dê oportunidade, e Ele vai dar para você, eu creio nisso. E ele então, por algum tempo orou: Deus me deu a oportunidade de pregar o Evangelho. E aí um dia eu cheguei perto dele: e aí, Deus ouviu a sua oração? Ele falou: pastor, eu não aguento mais a oportunidade. A oportunidade aparece toda hora, toda hora. Irmãos, é impressionante. Você pode pregar o Evangelho para muita gente a toda hora. É claro, você não precisa pregar sem parar nas horas que não convém. Eu me lembro de um colega, isso na minha época de jovem, que faz tempo, né, Silvio? Não tanto tempo não, né, Silvio? Somos novinhos, né? E ele falou, e ele estava matando aula para ler a Bíblia e evangelizar um amigo dele. E aí eu disse para ele: mas você está errado. Ele falou assim: não, mas eu estou evangelizando. Eu não estou indo na aula, mas eu estou pregando o Evangelho. Não é assim. Tem muita gente que acha que é assim, que em nome de uma pregação você pode fazer coisa errada. Não pode. Você precisa viver e aproveitar as oportunidades para pregar. Lá no seu trabalho, nem sempre vai ter oportunidade bem clara, mas peça a Deus para que a oportunidade chegue na hora certa, e a pessoa vai quase que te implorar para falar alguma coisa. Peça e aproveite, compre as oportunidades, mas pregue o Evangelho, fale de Jesus. Eu fico pensando, irmãos, na declaração de Paulo lá em Romanos capítulo 10, quando Paulo fala que todo aquele que confessar Jesus será salvo. E aí ele diz: mas como eles vão confessar se não há quem pregue? Mas como eles vão pregar se não foram enviados? Paulo diz: como eles vão entender o Evangelho? Como eles vão confessar Jesus como Salvador se ninguém pregou para eles? Por isso você e eu precisamos comprar as oportunidades, como os missionários fizeram no passado, e o Evangelho chegou aqui. Pregue a Cristo, como diz Paulo aqui, o mistério de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus. Oração perseverante, um testemunho bonito. Em terceiro lugar, a palavra temperada com sal. Ah, como nós precisamos disso, irmãos. Verso de número 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo está falando de evangelização aqui? Tá. Mas ele está falando da palavra de uma forma geral. Por isso que ele diz sempre agradável. Que desafio, irmãos. A sua palavra é sempre uma palavra agradável. Lembra que eu mencionei que a palavra agradável aqui significa abraçar. É como a sua palavra, como se ela fosse um abraço no coração, na vida do seu irmão, da pessoa que você dirige a palavra. A sua palavra abraça ou fere? A sua palavra consola ou machuca? A sua palavra cura ou mata? Porque palavra pode matar, palavra pode destruir. Eu não acredito naquela magia do poder da palavra como alguns pregadores pregam por aí. Basta dizer a palavra mágica, vai desencadear forças espirituais do mal ou do bem, e aquilo vai acontecer. Eu não acredito nisso. Tem gente que prega que você precisa quebrar a maldição porque o seu tataravô disse alguma coisa lá no passado, e aquela palavra que ele disse entrou na sua família como uma maldição, e você precisa quebrar isso. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que a palavra tem poder num sentido: ela pode ferir, ela pode arrasar. Quando um marido vira para a esposa e diz que ela não presta, isso pode acabar um casamento. Quando a esposa vira para o marido e diz que ele não é nada, isso pode acabar um casamento. Quando um pai vira para o filho e diz: você não vai ser nada na sua vida, você é um traste, isso pode acabar com uma vida. Quando uma professora diz isso para um aluno, cuidado, ela pode ferir esse coração. Por isso a palavra seja sempre agradável. O que seria uma palavra sempre agradável?
negativamente, eu diria que essa é uma palavra não humilhante, não maldizente, não desonesta e não inadequada. Essa é uma palavra agradável no sentido negativo. Não humilhante é quando você humilha o outro. Aliás, mesmo que a gente esteja falando a verdade, tem gente que diz assim: eu sou franco naquilo que falo. E eu digo que às vezes você, agindo assim, é francamente mal educado. Conheço muita gente francamente mal educada. Sou franco, mas não está tendo palavra agradável. Você pode ser franco, honesto, mas abrace a pessoa com a sua palavra. Fale com carinho, mesmo que seja uma palavra incisiva e dura. Não maldizente, não fofoqueira, não desonesta. Você fala uma coisa, mas está pensando outra, vivendo outra. Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e não inadequada, na hora errada, para a pessoa errada. É melhor ficar em silêncio do que dizer aquilo que não convém. Positivamente, uma palavra agradável é uma palavra com graça. Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que a ouvem. Uma palavra agradável é uma palavra dita com verdade. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que disso passar vem do maligno, disse Jesus. Uma palavra agradável é uma palavra dita em amor. A Bíblia diz: falai a verdade em amor. E uma palavra agradável é uma palavra que constrói, que edifica, para edificação. A vossa palavra seja sempre agradável. E a segunda parte do versículo 6: temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aqui Paulo está falando do efeito da palavra, do que ela produz no coração das pessoas. Temperada com sal. Temperada aqui é uma palavra apetitosa, como eu disse na introdução da nossa mensagem. Nem salgada demais e nem insossa demais. Você já viu quando você come algo muito salgado, um churrasco que exageraram no sal, você sai dali desesperado para beber água, você bebe água o dia inteiro. Quando você falar para alguém, não produza isso na vida da pessoa. A pessoa está desesperada para sair dali, para ouvir alguma coisa boa, beber água espiritual, moral, emocional, psicológica, porque a dose foi muito forte. E nem insossa. Quando você come aquela comida, você fala assim: faltou alguma coisa aqui, faltou um tempero aqui. E aí você fala isso para a pessoa, e a pessoa sai dali insatisfeita, não disse nada. Falou, choveu no molhado. Se espremer, não sai nada. Foi sem sabor a palavra. E aí Paulo responde, ou lá no finalzinho do texto ele diz: para saberdes como deveis responder a cada um. Isso nos lembra Pedro, quando Pedro diz que nós devemos dar boa razão da esperança que há em nós. E aqui ele está falando de pregação do Evangelho, que seja uma boa palavra, agradável, temperada com sal. 3 pontos do conselho de Paulo para a nossa vida, irmãos. Eu quero relembrá-los para a nossa meditação nessa noite: a oração, o testemunho e a palavra do cristão. A oração perseverante, o testemunho para com os de fora e a palavra temperada com sal. Eu quero terminar com algumas aplicações. Primeira, esteja alerta, orando sempre com gratidão. Preste atenção na vida, nos problemas, nas lutas. A Bíblia diz que o diabo ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando a quem devorar. Então ore, esteja alerta, não seja bobo, se coloque lá na torre de vigia, olhe os perigos e veja o socorro de Deus. Segundo, ore pelos pregadores do Evangelho, especialmente aqueles que estão sofrendo, que estão passando por lutas e dificuldades. Nós colocamos o nome dos missionários no boletim. Esse mês de agosto é o mês de missões,
Ore pelos missionários. Quantas vezes você já orou por um missionário, por alguém que está lá no meio dos índios trabalhando, ou num país distante, sofrendo perseguições terríveis? Eu contei aqui domingo passado, na classe de escola dominical, uma história que eu fiquei impressionado. A igreja do Egito, a igreja presbiteriana do Cairo, é uma igreja que hoje tem 7.000 membros. Uma igreja presbiteriana que está fazendo uma diferença muito grande naquele país e naquela cidade. E aquela igreja não pode fazer nada sem autorização do governo. E eles resolveram então fazer um grande trabalho social ali na cidade, principalmente com crianças de rua. E foram ao governo pedir autorização, porque eles não podem comprar nada se o governo não autorizar. E eles mostraram um projeto, eles falaram, muito bonito o projeto, e eles falaram, nós queremos comprar um terreno. E aí eles foram autorizados a comprar um terreno no meio do deserto, a 200 quilômetros da cidade. E eles falaram assim, vamos fazer o que lá? Só areia. E aí eles falaram assim, olha, mas se vocês querem fazer alguma coisa, esse é o único terreno que nós autorizamos vocês comprarem. A igreja se reuniu, oraram, jejuaram, buscaram a resposta de Deus e fizeram uma assembleia para decidir se devia ou não comprar o terreno no meio do deserto, a 200 quilômetros, para fazer um trabalho social. A assembleia da igreja, 70% dos votos autorizou a compra do terreno. Compraram no meio do deserto. A primeira estaca que eles foram bater, jorrou água em abundância. O lugar virou um oásis. O terreno valorizou tremendamente. Condomínios foram construídos, eles venderam terras, venderam lotes, e o projeto está trabalhando com crianças muçulmanas. Apesar de toda a perseguição, Deus está honrando aquele povo que buscou a Ele em oração. Ore pelos pregadores do Evangelho. Peça a Deus uma porta aberta à palavra. Está difícil pregar. Lá na escola, pastor, a coisa está complicada, no meu trabalho está complicado, lá em casa nem se fala. Deus, eu não quero saúde. Se o Senhor der, ótimo, louvado seja o seu nome. Porque a gente chega no final do ano e a gente fala assim, o mais importante é a saúde, o resto a gente corre atrás. O mais importante é o Evangelho de Jesus Cristo. Então peça, Deus, abra uma porta na minha casa, no coração do meu filho, no coração do meu esposo. Abre uma porta, Deus, para a palavra entrar lá, para que ele possa ir para o céu e não para o inferno. Quarto lugar, comporte-se bem em relação aos de fora. Dê bom testemunho. Quinto lugar, aproveite as oportunidades para pregar. Não só ore por elas, mas quando elas aparecerem, pregue. Sexto lugar, tenha sempre uma boa palavra. Sempre. Paulo diz sempre. A boa palavra deve estar nos nossos lábios. Faça esse alvo. Se você falou algo que não convém, gritou com alguém, machucou, peça perdão para Deus e peça perdão para a pessoa. Mas faça como o salmista, Senhor, ponha guarda nos meus lábios. Ponha vigia nos meus lábios. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Vamos encerrar o nosso culto, irmãos. Deus abençoe a todos, dê uma boa semana para todos vocês. Pai, muito obrigado a Deus por esse culto, por tudo aquilo que nós realizamos nele para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai, pelos novos membros, pela Tua palavra, pelos hinos, pelo coral, pelo louvor, pelos que tocaram os instrumentos. Obrigado, Pai, pelas pessoas que cuidaram da igreja, os diáconos, os presbíteros, e por cada vida que veio à igreja te adorar e te bendizer nessa noite, ó Deus. Muito obrigado. Que nós possamos sair daqui hoje com essa vontade de orar mais, de dar um testemunho mais bonito e de ter sempre uma palavra agradável. Abençoa a Tua igreja, dá, ó Deus, a todos nós porção dobrada da Tua graça. Nós oramos
agradecidos, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.